Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta agora para falar sobre o Enem, né? No Enem de 2021. Vamos dar seguimento à correção do Enem, comentado, ok? Vamos corrigir de acordo com a ordem da prova azul. E a primeira questão da prova azul foi uma questão que falava do poeta Frederico Garcia Lorca, né? Pelo texto, vocês puderam ver que ele realmente foi um poeta, né? Então, ele foi um poeta e dramaturgo espanhol e uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola no século XX. Felizmente, ele morreu assassinado, né? E, enfim, suas obras falavam muito sobre a questão do campo, da paisagem, o protagonismo feminino e também a questão dos ciganos, que é muito comum no sul da Espanha, na região de Andalucia, né? Por isso que ele chama a atenção no texto do escritor andaluz, de Andalucia, no final, né? Então aqui ele começa a falar no texto que ele nunca foi um poeta da minoria, né? De minoria. E ele tenta, através da sua obra, né, falar sobre o social, né, nas suas obras. É isso que mais ou menos ele fala. E o que traz nesse texto? O texto ele traz uma informação sobre um volume, né? Quais foram as entrevistas feitas por esse poeta, né? Então, o que tinha nessas entrevistas? Frequentemente, fragmentos de falas do poeta que demonstram, né, em retratar os problemas sociais. Então, o que a questão pedia, né? Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas pelo Frederico Garcia Lorca tem por finalidade ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. Na verdade, ele não fala muito de questões místicas, né? Ele fala da arte, da poética, ele foca mais na entrevista entre si, né? Divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado? Na verdade, não, né? Ele não fala que ele não é um poeta, ele fala que ele é um poeta, né? Ele nunca foi um poeta da minoria, mas ele quer tratar o humano, então não tem muito a ver com a elite. Salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Isso sim, né? Ele fala lá no início, né? O social, a problemática do social. Mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado? Sim, mas aqui, na verdade, né? Não tem muito a ver com o atual, né? Ele não cita isso. Ele cita o autor, não esse oi que está aqui, que é hoje, ele cita o autor, não hoje, não o dia atual, né? E criticar o interesse do entrevistado por particularidade da vida humana. Não pode ser essa, né? Então, a resposta certa é a letra C. Ok, pessoal? Estou convidando a vocês para conhecer um pouquinho mais a obra desse poeta depois. Bom, gente, agora resolveremos a questão número 2 e o enunciado faz referência ao texto Amuleto. E bom, gente, esse texto ele vai falar sobre a experiência da uruguaia Auxílio, no México, onde ela trabalha na casa de 2 escritores espanhóis. E aí nesse texto ela vai falar sobre suas tarefas, o que ela fazia na casa deles, né? Mas ela também vai ressaltar a diferença do falar deles. Ou seja, a diferença entre o espanhol da Espanha, que era dos escritores, e o espanhol uruguaio, que era o dela. Então ela vai falar um pouco sobre essa variação, né, esses sotaques deles. E bom, é bom lembrarmos, gente, que assim como no Brasil, né, que nós temos a diferença de sotaque, as variações linguísticas entre os estados, né, então o falar carioca não é igual ao falar goiano, que não é igual ao falar paulista, sulista. Então a gente tem essas variações linguísticas dentro do nosso país, né? E no espanhol não é diferente. Os países que falam espanhol, né, que têm espanhol como língua nativa, são diferentes entre eles. Ou seja, o espanhol uruguaio, que era o da Auxílio, é diferente do espanhol da Espanha, que era dos escritores, que também vai ser diferente do espanhol argentino, espanhol mexicano. Então tem essas diferenças. E, gente, é bom a gente pensar que dentro da própria Espanha há diferença linguística dentro do país deles mesmo, sabe? Não há só um espanhol dentro da Espanha. Então ela vai falar sobre essa variação. E a gente pode afirmar isso na seguinte frase do texto. Essa musiquilla é distinta que no los abandono nunca. Como se encircularam las setas e las ses.
Ou seja, ela vai falar que quando eles pronunciam alguma palavra que tem a letra Z e a letra C, eles vão pronunciar de um jeito diferente do que ela fala. Tanto que ela fala assim, é um tono espanhol peculiar. Ou seja, é um jeito de falar espanhol diferente do que ela fala, né? Ela pronuncia a letra Z, ela pronuncia a letra C diferente dos escritores. Ou seja, gente, esse texto vai falar sobre a variação linguística, né? Sobre essa diferença do espanhol. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, a variação linguística do espanhol. É isso que ela fala no texto. E, bom, gente, por que a letra B e C não são corretas? No texto, ela não vai falar em momento algum sobre a sujeira dos livros ou sobre a sujeira de alguma outra coisa da casa, né? Ela vai sim falar das tarefas dela, mas não da sujeira dos livros especificamente. E, bom, e por que na letra C? Porque ela não vai falar de como os mexicanos a acolheram, como os mexicanos a recepcionaram, ela não fala isso em momento nenhum do texto. Também não é as alternativas D e E, porque ela não vai falar, ela não vai orientar ninguém. O texto, ele não é instrutivo, né? Ela não vai dar orientação, ela não vai dar instruções em momento algum do texto. E também não é a letra E. Por mais que ela fale sobre essas diferenças de sotaques, ela não vai falar em momento algum que isso prejudicava a comunicação entre eles, né? Ela só vai ressaltar mesmo a diferença do espanhol uruguaio, que era o dela, e o espanhol da Espanha, que era o deles, né? Então é isso, gente. Resposta correta, alternativa A variação linguística do espanhol. Agora eu vou corrigir a questão 3 da prova do Enem. Eu peço que vocês deem uma olhadinha no texto e em seguida a gente volta já para a questão. Tudo bem? Então, analisando o texto, nós temos em mente, né, que ele aborda como as redes sociais, né, em questão de segundos, podem fazer com que um indivíduo saiba da vida dos outros, né, tenha informações sem ao menos conhecê-los, né? E também isso, de certa forma, colabora, né, para o compartilhamento de informações por meio dos aparelhos eletrônicos, como celulares, né, que gravam áudios, vídeos e também registram imagens que podem gerar alguns conflitos, né, entre o governo, em relação à política e também empresas. Então, analisando a questão, o enunciado diz o seguinte: o texto trata da evolução inerente às funcionalidades de recursos tecnológicos. A expressão "na guilhotina del século XXI" destaca que os celulares de hoje podem. Então, a gente tem em mente a expressão "na guilhotina del século XXI", que é mencionada no enunciado. Nós temos que pensar que é utilizado para se referir às consequências, né, geradas pelo uso, né, das mídias sociais. Se a gente pensar nessa expressão e pensar na palavra guilhotina, nós temos em mente que a guilhotina era uma forma, né, de punir as pessoas há muito tempo atrás, alguns séculos atrás, quando alguém fazia alguma coisa. Então, geralmente é retratado isso até em filmes, né? Então, se a gente pensar nisso e fazer uma análise dessa expressão, nós concluímos que, de certa forma, né, está relacionada com essa questão jurídica. E, além disso, algumas coisas estão sendo pontuadas no último parágrafo, né, como acordos, negociações e chantagens, que podem, né, se converter em artefatos consideráveis para derrubar, né, justamente os governos, as empresas, empresários e políticos. Então, para a gente entender essa questão, nós precisamos interpretar o texto, considerar que essas problemáticas tratam justamente de um viés jurídico. Então, logo, a resposta correta vai ser a letra E, né? Porque a letra E, ela fala justamente, né, dessa questão de assumir uma utilidade jurídica. Então, o texto ele vai finalizar, né, informando também que um homem inocente ele recuperou sua liberdade após 4 anos de prisão, ou seja, mais um exemplo da funcionalidade jurídica em relação às redes sociais, o que seria esse papel relacionado justamente à expressão "la guilhotina del século XXI". É justamente isso, assumir utilidade jurídica. Então é isso, pessoal. Besitos. Tô aqui para corrigir a 4ª questão do Enem com vocês, tá? Que trata de um texto do Jorge Luiz Borges.
esse texto, por mais que ele seja bem pequenininho, ele traz um pouco da essência do Jorge Luiz Borges, que foi um autor muito conhecido, muito renomado, por tratar de questões filosóficas na sua literatura. E também tinha e seguia um pouco da vertente do realismo fantástico, que basicamente é uma vertente da literatura que tratava o cotidiano de forma fantástica. Eu tô aqui falando de forma muito simplista e muito grosseira para que vocês tenham curiosidade e busquem sobre. E nesse texto a gente tem um senhor sendo retratado, a gente tem a descrição desse senhor, a gente tem a posição desse senhor. E o enunciado da questão é o seguinte: no âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade. No texto, a analogia estabelecida pela expressão como las aguas a una piedra tem função de. Só pelo enunciado a gente já percebe que diferentes recursos de expressividade são usados na literatura. As figuras de linguagem são um exemplo. E quando a gente pensa em analogia, a gente já pode perceber que, se a gente tem uma analogia, a partir desse trecho, a gente precisa encontrar o contexto, certo? Por exemplo, como las aguas a una piedra, a gente vai ter a analogia desse trecho a outro. Analogia a quê? Né? E aí, quando a gente retorna ao texto e vê esse trecho contextualizado, a gente percebe que los muchos años lo habían reducido y polido como las aguas a una piedra ou las generaciones a los hombres. Ou seja, essas águas em uma pedra são uma analogia a esse momento da idade do idoso, que ele foi polido e reduzido de alguma forma pelo passar dos anos, pelas experiências dele, pelo tempo de vida dele. Quando a gente pensa numa pedra de cachoeira, por exemplo, aquelas menores, elas são bem redondinhas. Por quê? Porque elas foram justamente sendo polidas e reduzidas com o passar do tempo e com o passar da água. E essa água ajuda nesse processo, por isso que elas ficam tão redondinhas, elas ficam tão lisinhas. E é essa analogia das águas nas pedras e do Senhor sendo polido através dos anos, sendo reduzido através das experiências dele, que está acontecendo aqui. E por isso que é justamente a questão A, com enfatizar a ação do tempo sobre o personagem, que é a melhor opção, sabe? Agora, quando a gente pensa na letra B, descrever a objetificação do ambiente. A gente não tem uma descrição do ambiente. A gente tem uma descrição desse senhor, da posição desse senhor. Então, assim, não é do ambiente. Quando a gente pensa na letra C, expor a anacronia da personagem. Anacronia é quando a gente não tem um tempo linear. A gente tem um tempo anacrônico, que pode ser passado, presente, futuro. Isso é anacronia. No caso, a gente não tem isso. A gente está falando sobre essa fase da idade, que é a velhice, e estamos ali. Não tem anacronia. A gente tem na letra D, caracterizar o espaço do conto novamente. Nós não percebemos aqui uma caracterização do ambiente. A gente tem uma caracterização do personagem, que nesse caso aqui é o Senhor. E por último, na letra E, narrar a perenidade da velhice. Essa seria a questão em que eu ficaria em dúvida. Porque narrar o perene é algo contínuo. Assim como a água, dava para pensar nisso. O movimento da água na pedra. E essa continuidade, esse narrar a perenidade da velhice poderia ser possível, porque a gente também está falando de velhice nesse texto. A gente está falando também de algo contínuo quando a gente pensa nessa analogia da água, sempre tá batendo na pedra. Mas não é esse, por quê? Porque quando a gente contextualiza esse trechinho, a gente percebe que a analogia é com relação às experiências que fazem com que esse senhor seja polido, seja reduzido. É porque a gente percebe que o foco dessa questão é a ação externa nesse senhor, ou no caso, na analogia das águas na pedra, e não sobre narrar o contínuo da velhice. Eu espero que vocês tenham entendido. Tchau! Galera, vamos à resolução da questão 5. Vamos direto para o enunciado? A questão é:
A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do... Ou seja, o que ele diz pra gente? Ele diz que a charge, né, apresenta um assombro frente a acontecimentos que permeiam a nossa sociedade e pergunta pra gente onde, né, o que a gente pode ter de humor aí, onde é que tá o humor dessa charge. Então vamos dar uma olhadinha nela. A gente tem o que na imagem? 2 homens, né, um deles focado no noticiário e a TV emitindo aí coisas como insegurança, né, desigualdade, criminalidade, enfim, as coisas ruins que permeiam a sociedade. Esse homem que tá focado no noticiário, ele solta uma interjeição, por Deus, né, ele fica chocado com isso, ele fica, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? É isso que ele pergunta, né, tipo, por que isso tudo tá assim? E aí o outro responde, nós outros. Então aí, acho que já dá pra gente entender diretamente, né, o efeito, o resultado desse humor, porque é isso, é uma certa ironia quando o segundo homem responde, né. O primeiro fica indignado com tudo que tá acontecendo com o noticiário, e o segundo fala pra ele, ué, o que tá acontecendo com o mundo? A gente. Então, essa ironia, né, de ser o homem o causador do que o causa espanto, causa esse efeito humorístico na charge. Mas a gente também poderia responder eliminando as outras opções. Vamos dar uma olhadinha? A letra B fala sobre religiosidade, mas a única parte relativa a isso que a gente tem é a interjeição, por Deus. E isso não quer dizer realmente que fale de religiosidade, né? É só uma expressão que se usa para indicar assombro, como a própria questão nos diz, né? Que o moço que falou isso estava assombrado com algo. A letra C fala sobre indignação dos trabalhadores. Mas a gente também não vê essa indignação. A gente vê um surpreso, assombrado com o que houve, e a gente vê outro que na verdade parece bem apático, parece não estar nem aí pro noticiário e pro que tá vendo. A letra D fala sobre veiculação de informações trágicas. Isso realmente acontece na charge, é o que a gente está ouvindo no noticiário, né? Crimes, insegurança, desigualdade, mas não há nenhum humor nisso. Não há nenhum humor nessa parte. E a letra E fala sobre manipulação. Mas, mais uma vez, em momento algum, a gente vê algo relacionado à manipulação aí na charge, nem no desenho, nem no que está escrito. Então, galera, o gabarito é a letra A e é a que melhor responde de qualquer forma essa questão. Lembre-se sempre de, quando vocês tiverem uma charge, uma tirinha, observar a imagem e o que está escrito. Beijinho, boa sorte, fiquem tranquilos, sucesso!